Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura. Abduzidos na Terra Plana. Roteiro, Fernando Lira. Audiodescrição, Kennedy Saldanha e Maria Vitória. Captação de áudio, Varanda Criativa. Técnicos, André Gomes e Gustavo Portela. Desenho de som e finalização, Gustavo Portela. Abduzidos na Terra Plana. Episódio 1. O Despertar da Dúvida. Sequência 1, externa, Rua da Terra Plana, noite. Durante a noite, o silêncio é interrompido pelo ronco de uma van preta, que se desloca até estacionar em frente a uma casa comum. Os faróis da van se apagam. Uma luz fraca e fria emana dos postes da rua, iluminando a logomarca governamental estampada na lateral do veículo. Ordem, retidão, planeza. Governo da Terra Plana. A porta lateral se abre sem som. 4 homens uniformizados descem, organizados e silenciosos. Carregam macas metálicas, cabos elétricos e maletas compactas. Sequência 2, interna, casa vizinha, noite. No andar superior da casa vizinha, uma mulher, Célia Traditos, 50 anos, veste um camisão longo de dormir bem passado. Sua silhueta é recortada pela frente da cortina. Seus olhos vigilantes acompanham a movimentação na rua. Seu marido, Marcos Traditos, 50 anos, resmunga da cama sem se virar para olhá-la. Célia, pare de vigiar, o governo sabe o que faz. É verdade. Ou coisa para ter lei é o direito. Já sabemos como funciona. Volta para a cama. Afinal, a cama serve para tudo, até para dormir. Célia não responde, fixa sua atenção na cena de fora. Sequência 3, externa, Casa do Silva, noite. Um dos homens percebe a espreita. Ele ergue um dispositivo luminoso semelhante a uma lanterna que emite um raio branco sem dispersão e o direciona para os olhos da mulher. Sem resistência, ela se afasta da janela e se deita na cama em transe. Sequência 4, interna, Casa dos Silva, madrugada. Os cômodos estão desabitados, imobiliados. As luzes estão apagadas. Os agentes entram em fila, um por um. A sala está em silêncio. Os corpos de Carlos, 50 anos, Joana, 48, Paulo, 18 e Carla, 17, estão estendidos sobre as macas, eletrodos fixados em suas têmporas. Visão de um monitor portátil. Escaneamento da sala concluído. Nenhum sinal de memória remanescente. Iniciando reprogramação. Os agentes conectam os cabos e injetam a corrente. Os olhos de Paulo se abrem. Seus dedos se contraem. Num impulso rápido, ele arranca os eletrodos da testa. Que diabos! Os agentes param por um instante. Um deles olha para o monitor, a imagem desfoca. Ele acordou, diz o agente 1. Antes que possam reagir, Paulo rola para o lado e cai fora da maca. Seu corpo está todo entorpecido, mas ele se força a levantar. Ele tropeça em um dos cabos, puxando um equipamento ao chão, fazendo faíscas saltarem da conexão. A luz pisca. Um agente se aproxima. Paulo pega a maca e a joga contra ele. O homem recua, derruba os instrumentos de reprogramação. Vocês não vão me apagar. Ele corre em direção à porta. 2 agentes o interceptam. Um golpe acerta seu estômago. Ele se dobra, respira com dificuldades. Os outros agentes seguram seus braços e o forçam de volta à maca. Paulo se debate. Uma das maletas é aberta e uma seringa aparece. Um agente injeta a seringa no pescoço de Paulo. Sua visão fica turva. Paulo desmaia. Visão de um monitor portátil. Instabilidade detectada. Aplicando protocolo emergencial. Memória temporária comprometida. A energia falha por 10 segundos. Pergunta o agente: o que aconteceu? Tivemos uma pequena queda de energia, mas acho que deu tempo de realizar toda a reprogramação. Os agentes terminam o procedimento, a sala retorna ao silêncio.
Eles desligam os equipamentos e saem sem pressa. Paulo permanece de olhos fechados, deitado na maca. Sequência 4. Interna, Casa dos Silva, manhã. Ouve-se o som de um despertador. Joana abre os olhos, caminha em transe, confusa. Sequência 5. Interna, Casa da família Silva, quarto de Paulo, manhã. Os olhos de Paulo se abrem. Ele pisca confuso, olha ao redor, tenta se lembrar. Flashes de memória. Oceano imenso, árvores altas, montanhas onduladas, um céu ensolarado. A imagem se dissolve. Paulo respira fundo, assustado. Sequência 6. Interna, Cozinha dos Silva, manhã. Joana abre um armário e encontra ingredientes empacotados de maneira idêntica. Cada caixa contém apenas variações da mesma coisa. Farinha plana, açúcar nivelado, manteiga geométrica. Ela despeja um pouco da massa na frigideira. Panquecas ultra finas surgem na chapa. Carlos entra, veste um pijama alinhado e sem vincos, coça a cabeça, boceja. O cheiro tá bom. Eu fiz panquecas planas. Paulo entra, franze a testa, pega uma laranja e a coloca sobre a mesa. A fruta rola para o chão. Silêncio. Paulo pisca, sua mente é invadida por flashes. Mar revolto, montanhas altas, florestas sem fim. Joana prepara panquecas ultra finas, coloca sobre a mesa. Carlos lê um jornal do regime. Paulo encara seu prato, ainda desorientado. Ele pega uma laranja, tenta equilibrá-la sobre a mesa, mas ela rola sem parar. Por que isso continua rolando? Porque é uma laranja? Então, por que nada mais é aqui rola? Menos conversa e mais café da manhã. Sequência 7. Externa, Casa dos Silva, manhã. Uma buzina interrompe os pensamentos de Paulo. Na calçada, um ônibus escolar amarelo e sem curvas aguarda. Os jovens entram. Da porta de sua casa, Marcos e Célia Traditos cochicham. É o que sempre digo. As pessoas vão para aula para tudo, até para estudar. E tem mais. Ou coisa para ter letras é livro. O ônibus parte e os vizinhos observam atentos. Sequência 8, externa, Rua dos Silva, manhã. Carlos e Joana saem de casa. Ao passarem pela casa da vizinha, Marcos e Célia Traditos já estão na varanda. Bom dia, família Silva. Ô coisa para iluminar é o sol. Bom dia e um belo dia plano, não acham? Ah, sem dúvida. Como um espelho sem ondulações. Para onde vão? Joana vai ao mercado e eu ao trabalho. Mercado? Ô coisa para ter de tudo, até mercadoria. E os escritórios? Ou coisa para ter gente, até para trabalhar. Sabe, deveríamos jantar juntos hoje à noite. Afinal, ou coisa para encher a barriga é comida. E as pessoas visitam umas às outras para tudo, até para estreitar laços. Sim, claro. O casal Silva continua seu caminho. Joana lança um olhar sutil para Carlos, que aperta o passo. Sequência 9, externa, Escola da Terra Plana, manhã. O sino toca. O fluxo de alunos segue separado. Os meninos entram por uma porta, as meninas por outra. Sequência 10, interna, Sala de aula masculina, Escola da Terra Plana, manhã. A sala é monocromática, as mesas alinhadas em fileiras milimétricas. O quadro exibe diagramas de geometria plana sem curvas. Professor Augusto, 55 anos, terno impecável, traça uma linha reta no quadro com um giz. Ele se vira para a turma e sorri com superioridade. Como sabemos, a Terra é um vasto plano fixo. Sua geometria é pura, matematicamente impecável. Paulo levanta a mão. Mas e a curvatura do horizonte? O professor ri, acompanhado pelos alunos. Paulo, certas coisas são difíceis de entender, especialmente para as mulheres, é claro. O professor aponta para o quadro, desenhando um triângulo perfeito. Nós, como homens, temos o dever de compreender a complexidade da Terra plana. Paulo olha ao redor. Os outros alunos assentem de modo automático.
Sequência 11, interna, sala de aula feminina, escola da Terra Plana, manhã. A sala tem tons suaves. No quadro, um mapa plano cercado por uma muralha de gelo. Professora Lívia, 45 anos, sempre impecável, observa as alunas com um ar maternal e vigilante. O clima é um conceito subjetivo. Mudanças inexistentes. Carla, na última fileira, inclina-se desconfiada. Mas e os extremos climáticos? O calor, as geleiras derretendo? A professora sorri. Ah, Carla, ou coisa para enganar é notícia. Você já viu uma geleira derreter? Carla hesita. Não, claro que não. Porque isso só acontece na mente dos desorientados. Sequência 12, interna, sala de aula masculina, escola da Terra Plana, manhã. O professor risca uma reta perfeita no quadro. Se a Terra fosse esférica, tudo desmoronaria. Paulo questiona. Mas e os navios desaparecendo no horizonte? Professor Augusto estala a língua, impaciente. Uma ilusão do olhar, um truque da mente. Sequência 13. Interna, sala de aula feminina, escola da Terra Plana, manhã. Professora Lívia caminha entre as mesas. As estações do ano são sempre regulares. A neve, controlada. O calor, simétrico. O governo mantém tudo estável. Carla tosse o nariz. Mas, e então, por que um dia pode estar frio e no outro quente? A professora para, se vira com um olhar fixo em Carla. Você já sentiu isso ou ouviu alguém dizer? Sequência 14, externa, mercado local, manhã. Joana caminha pelo mercado empurrando um carrinho de compras. Seu olhar percorre as prateleiras organizadas. Seus dedos deslizam sobre os rótulos idênticos. Ela pega um pacote de pão quadrado, gira a embalagem entre os dedos. Fecha e abre os olhos, confusa. Segue adiante. No fundo do mercado, um feirante animado gesticula exagerado, apontando para os produtos. Promoção especial hoje! Produtos perfeitamente nivelados, qualidade alinhada com a verdade. Joana se aproxima da seção de frutas, pega uma laranja e a coloca sobre a mesa. Espera. Ela não se move. Seu olhar percorre a superfície lisa da mesa. Pega outra laranja, coloca ao lado da primeira. Nenhuma delas rola. Ela pisca algumas vezes, inspira fundo e disfarça sua inquietação. Pega as frutas e as coloca no carrinho sem questionar. Um cliente ao lado observa sua hesitação e lhe sorri. Tudo aqui é feito para funcionar do jeito certo. Joana sorri de volta, não responde. No caixa, um operador de caixa escaneia os itens com gestos mecânicos. Seus olhos nunca desviam. Seus movimentos são precisos, sem hesitação. Tudo em conformidade com os padrões. Quer arredondamento no troco? Ela força um sorriso e estende a mão. Troco exato, por favor. Ela pega as sacolas e segue para a saída. Ao atravessar as portas automáticas, segue sem olhar para trás. Sequência 15, interna, grande escritório, manhã. O espaço é amplo, organizado de maneira milimétrica. O som de teclas sendo pressionadas mistura-se ao barulho dos demais trabalhadores. Carlos caminha entre as divisórias, observa-os, todos muito dedicados às suas funções. Alguns enxugam blocos de gelo com toalhas dobradas. Outros martelam pregos em barras de sabão, num ritmo calculado. Um terceiro grupo empilha e reempilha folhas em ordem alfabética reversa. O progresso nunca para, tudo sob o olhar atento do mito. Sim, desde que o governo aprimorou a ordem, a produtividade explodiu. Carlos avista um homem que remove um prego de uma barra de sabão e crava-o no mesmo lugar. Isso tem algum resultado? Os trabalhadores riem, um riso curto e mecânico. Resultados? Ora, aqui tudo tem um propósito. Como disse o mito, trabalhar é progresso, mesmo quando não há nada a ser feito. Carlos avista uma mulher que passa um rolo de tinta transparente em uma parede já pintada. Dizem que em breve tudo será otimizado. As ruas ficarão ainda mais retas, os céus ainda mais planos. E quem sabe, poderemos finalmente eliminar de vez as sombras. Carlos para, ele olha para a própria sombra no chão. Sequência 16, interna, corredor escolar, tarde.
O sino toca. As portas das salas de aula se abrem ao mesmo tempo e os alunos saem. Os meninos para um lado, as meninas para o outro. Paulo abre seu armário e se surpreende ao encontrar um bilhete misterioso, um mapa desenhado com um X marcando um lugar e as palavras: "A verdade está na caverna". Paulo olha ao redor, guarda o papel no bolso da calça. No fundo do corredor, perto das portas das salas, 2 professores o observam de longe. Sequência 17, interna, jantar na casa dos Traditos, noite. Na mesa, talheres paralelos, pratos centrados, copos com líquidos translúcidos e móveis como vidro. Cada alimento tem a mesma espessura, blocos pálidos, cortados em retângulos e quadrados idênticos. Os Silvas estão tensos. Joana movimenta a comida com um garfo. Tenta cortar um pedaço. Nada cede. Célia repara, finge não ver. Marcos sorrindo. A harmonia se reflete em tudo, inclusive no que comemos. Afinal, colocamos qualquer coisa na boca, até comida. Paulo ergue um pedaço de pão quadrado. Aperta com os dedos, é duro como madeira. Isso parece uma peça de dominó. Comer deve ser um ato puro, responde Célia. Porque ou coisa para passar a fome é comida. Joana sorri. Claro. E vocês nunca sentem vontade de algo diferente? Célia aperta os lábios, parece engolir algo que não é alimento. Marcos observa e fala: o conceito de desejo é uma distração. Estamos satisfeitos? Carlos troca um olhar tenso com Joana. Joana, sem saber como agir, levanta o copo num brinde e não bebe. Apenas encosta o copo nos lábios e volta a colocar o copo na mesa. Paulo corta um pedaço minúsculo de comida do prato e leva à boca. Mastiga devagar. Paulo engasga-se. Tem gosto de nada. A televisão liga sozinha. A tela brilha. Marcos, sem virar o rosto, fala: é hora da instrução. Alimentamos o corpo e o espírito, tudo com equilíbrio. Carla sussurra para si mesma. Isso aqui é um ritual ou um castigo? Joana mantém o sorriso congelado. Paulo aperta os punhos debaixo da mesa. Sequência 18, interna, sala de jantar, televisor, noite. Uma logomarca do regime gira na tela. A hora do mito. Trompetes, marchas e gráficos geométricos em espiral. Senhoras e senhores, preparem-se para alinhar o espírito. Está começando a hora do mito. A sombra do mito surge na tela, a voz grave ecoa. A certeza fortalece, a dúvida corrói, questionar é desalinhar e o desalinho é traição. Os Traditos endireitam a coluna. Marcos pousa o garfo e observa a tela. Marcos baixinho, quase em oração. É sempre reconfortante ser lembrado da verdade. Paulo irônico. Reconfortante com uma corda bem apertada. Pendurada num poste. Não há acima, não há abaixo, só há o plano. E no plano, a paz. Quem deseja mais que isso, deseja o caos. A tela começa a escurecer. Última frase do mito. A verdade não gira, ela se acomoda. A tela se apaga como um estalo seco. Silêncio total. Marcos, emocionado. Um discurso nivelador. Carlos fala: bom, já é tarde, e amanhã nos espera mais um dia produtivo no prumo. Os Traditos se levantam com sincronia. Célio os acompanha até a porta. Foi um prazer. Visitas bem cronometradas não desregulam a harmonia da casa. Paulo e Carla saem primeiro. Voltem sempre, mas lembrem-se, até a surpresa precisa estar prevista. Os Traditos fecham a porta atrás do Silva. Sequência 19, externa, rua plana, noite. Os Silva caminham em silêncio pela rua. Joana acelera o passo. Carlos observa o entorno. Carla se encolhe. Paulo, alguns passos atrás, retira do bolso o mapa encontrado no armário da escola. Na luz pálida, lê-se: a verdade está na caverna.
Sequência 20, interna, quarto de Paulo, noite. Paulo entra, fecha a porta, observa o mapa por um instante e o guarda no bolso. Sequência 21, externa, bosque, noite. Paulo caminha em silêncio. Segura uma lanterna velha amarrada a um pedaço de madeira com fita adesiva. Sequência 22, interna, casa dos Traditos, madrugada. Célia observa pela janela. Marcos na cama, acordado. Eu vi Paulo Silva. Saiu com uma lanterna. Nada como um bom exercício noturno. Célia disca o número num telefone antigo, sobre a mesa, ao lado da cama. Central do Monitoramento Cívico. Código de emergência? Vigilância nível 2, setor Silva. Sequência 23, externa, bosque, madrugada. Os pés de Paulo encontram e esmagam galhos secos. A respiração dele está contida e tensa. Ele para, ouve-se o som de passos e galhos se quebrando. Ao longe, entre árvores, uma luz fraca oscilante. Paulo se abaixa atrás de um tronco caído. A luz se aproxima. Uma silhueta indistinta se move entre os troncos. Um estalo metálico, outro galho quebrado. Paulo fecha os olhos por um instante. Respira fundo, levanta-se em silêncio e avança em direção à fenda entre as pedras. Sequência 24, externa, entrada da caverna, momentos depois, madrugada. Paulo chega ofegante à abertura estreita de uma caverna, oculta por cipós e musgo. Olha para trás, o bosque está em silêncio. Sequência 25, interna, caverna, madrugada. Paulo entra com cautela. A lanterna ilumina desenhos nas paredes, formas circulares. Sequência 25, interna, caverna, madrugada. Paulo entra com cautela. A lanterna ilumina desenhos nas paredes, formas circulares, símbolos antigos, palavras riscadas. À frente, a caverna se divide em 3 túneis. Paulo estranha. Só faltava essa, um labirinto. Ele examina os túneis. Um sopro de ar vem do túnel central. Ele escolhe o da esquerda. Sequência 26, interna, caverna, túnel esquerdo, madrugada. Paulo caminha. O teto desce. Fica cada vez mais estreito. Sua lanterna começa a piscar. Ele se abaixa, engatinha. Encontra uma parede de pedra. Caminho sem saída. Volta apressado. Sequência 27, interna, caverna, túnel central, madrugada. Paulo entra. O chão está úmido. Ele escorrega, mas não cai. O som de água pingando ecoa pelo túnel. Sua lanterna ilumina uma pedra com um risco em espiral. Ele continua. Adiante, o túnel se alarga. Um salão natural com um teto alto, coberto por raízes penduradas. No centro, um baú antigo, coberto de poeira e musgo. Paulo se aproxima, tenso. Ele passa os dedos sobre a tampa, respira fundo e abre. Chiado de dobradiças, Paulo encontra pergaminhos amarelados. Ele escolhe um deles e desenrola. Números, linhas curvas, diagramas, cálculos astronômicos. Ao fundo, um desenho claro e simples. Um globo, esfera perfeita, continentes curvados. Paulo murmura. Não é possível. Atrás dele, ecoa um passo. Ele se vira. Nada. Um som metálico como um rádio de comunicação. Depois, vozes ao fundo. Paulo embrulha os pergaminhos com as mãos. Os prende contra o peito e corre. Dispara pelo túnel. Pisa em falso. Escorrega no chão úmido. Lá fora, os feixes de luz se multiplicam. Sequência 29, externa, bosque, madrugada. Paulo salta para fora da fenda sem olhar para trás. Som de gritos abafados ao fundo. Sequência 30, interna, casa dos Silva, madrugada. Paulo entra, tranca a porta. Sequência 31, interna, quarto de Paulo, noite. Paulo guarda os pergaminhos sob a cama. Deita-se debaixo de cobertas. Ouvem-se passos na escada. A porta do quarto se abre. Alguém se senta na cama. Paulo retira as cobertas assustado. É sua mãe. Está tudo bem, Paulo? Acho que não. Ouvem-se passos distantes.
Fim do episódio 1. Abduzidos na Terra Plana. Roteiro, Fernando Lira. Audiodescrição, Kennedy Saldanha e Maria Vitória. Captação de áudio, Varanda Criativa. Técnicos, André Gomes e Gustavo Portela. Desenho de som e finalização, Gustavo Portela. Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura.